definido, consegue gerar resultado. Isso é bem bacana. O nosso negócio é bem diferente no caso. A empresa que eu vou apresentar para vocês, na realidade, é a W12, ela faz parte de um grupo de empresas da área do fitness, né? Então a gente tem um grupo de empresas no mercado fitness chamado Tribes Company. Né? Esse mesmo grupo, ele tem a W12, que é uma empresa que é de software para academias, é um RP de academias. Tem a Body Systems, que é uma empresa de educação para profissionais, então, e a Les Mills, que também é uma empresa de educação para profissionais, para professores, né? Além do Core 360, que é uma outra empresa de treinamento de personal trainers. Então a gente cobre todo o nicho, né, do mercado fitness, falando com o dono do negócio, com o personal trainer, com o preparador físico e também com as outras áreas da academia, tá bom? E aí, no caso da W12, a gente tem um software, né? Esse software chama Evo, né? Ele responde por toda a operação da academia, da parte técnica, a parte de negócios, a parte financeira, a parte de CRM. Então, toda a operação da academia, a gente consegue trabalhar com eles. Hoje tem uma base de 1.200 academias que tem esse software, só para vocês terem essa ideia de dimensão. Então, esse é um mercado que hoje ele está em franca expansão e o mercado ele demanda de competências também ligadas ao marketing. Daí que entrou um outro negócio dentro do negócio chamado marketing de academia, que hoje que eu opero, faço toda essa operação dessa empresa. Então, a primeira coisa que vem, né, por que a gente começou a trabalhar o processo de automação? Então, a gente começou a perceber que a gente tinha uma necessidade de trazer um cliente mais qualificado. Então, não sei se o quanto tempo que hoje você gasta para explicar o seu negócio para o cliente. Então, às vezes ele não entende que o que você tem é um negócio que ajuda muito ele. Então, embora a sua contribuição seja muito grande, é difícil você explicar. Então, a gente precisava ter uma forma de construir, conceber na cabeça dele o que eu fazia, o que eu estruturava, como eu poderia te ajudar, qual a estrutura toda quais são os problemas que você tem. A gente fala muito sobre necessidade do cliente, problema do cliente, só que às vezes ele mesmo não sabe qual é esse problema que ele tem. Então, o processo de automação ele nasceu muito mais para a gente conseguir educar esse cara. E a um ponto que você vai educando, você vai construindo nele uma percepção de valor diferenciada. Então, quanto mais informação você dá, ele vai olhando para você e fala assim, pô, você conhece sobre isso, você é bom nisso, você está me ajudando com isso. Então, todo fluxo, né, quando a gente pensa na construção do fluxo, a gente tem que sempre pensar dessa forma. Eu vou dosando a informação à medida que ele vai precisando daquela informação, só que melhorando a qualidade dela. Porque quando eu vou melhorando a qualidade da informação, transformando ela mais específica, eu estou aumentando o índice de percepção de valor que ele tem. Então, você vai começando a perceber que esse cliente, esse lead, esse prospect, a gente já entende que ele é uma pessoa, né? A gente tem que tirar um pouco a linguagem do lead, um pouco a linguagem do prospect, entender que é uma pessoa que você está conversando. Ela vai começando a te perceber de maneira diferente. Ela vai, pô, esse cara está me dando uma informação que realmente é valiosa, porque ele pega essa informação, ele aplica e ele tem resultado. Então, sem cobrar nada por isso, né? Por quê? Porque se ele não tiver determinado tipo de problema, eu não vou conseguir vender minha solução para ele. Então, eu preciso que ele chegue num determinado ponto que ele atingiu aquele problema. Porque se ele não atingir aquele problema, você não vai conseguir vender no final das contas para ele. Então, o que acontece com isso? A gente vai construindo uma comunidade de pessoas e essas pessoas vão começando a olhar bastante para esse resultado. Isso aqui é resultado que a gente tem em relação a vendas na curva do tempo, né? Então, isso aqui mostra, dentro de tendências, né, na área de BI, os pontos que a gente vende mais, né? Quando a gente vende em relação ao período, ao tempo. Então, esse aqui está no meio do período e aqui está no final do período, quando a gente pensa numa escala aí de aproximadamente 6 ou 7 meses. Então, são picos de venda, que é justamente o momento do amadurecimento do cliente para compra. Então, entre o terceiro mês e no sexto mês, ele consegue ter um amadurecimento maior sobre o nosso produto, ganhou a confiança necessária, que é justamente nas curvas que tem o processo de oferta mais bem definido no fluxo todo de conteúdo. Então, para ver na prática um pouco, em relação ao próprio conteúdo, como que a gente constrói os fluxos, né? Então, isso aqui é uma das etapas, que é a etapa de reconhecimento de problema. Então, quando você pensa
em percentual de abertura e percentual de cliques, essa é uma taxa média que a gente tem, tá? Mas você vê que ela se mantém constante, ela se mantém contínua. Então, acho que essa a ideia. Então, quando você olha para um processo desse, você tem que olhar onde é que estão os gargalos, onde estão os pontos. Então, por exemplo, eu mantenho 18, 20, 19, 12. 12 saiu da curva, né? Então, o que eu estou errando nesse meio aqui, que eu posso melhorar para ele ter um índice maior de clique para eu mudar o restante do funil. Então, esse número, ele compromete o final. Então, quando a gente está olhando para fluxo, a gente tem que olhar nessas condições também. Então, a gente não olha só ao longo da linha do tempo, a gente tem que ver cada um deles se ele está interagindo da maneira esperada. Então, às vezes, a mudança de uma palavra, a mudança de um call to action, ao invés de ser um clique aqui, você faça isso para acessar a palavra-chave completa. Então, você otimiza, né? Então, o termo de otimização está ligado a isso, como que você constrói essa parte. A gente constrói fluxos mais longos e também mais curtos, em todas as instâncias, para o cara que ele é o cliente e também o cara que é o lead, que é uma informação específica, né? Então, os e-books, por exemplo, a gente não trabalha mais com e-book sem automação. A gente produz bastante conteúdo, então quando a gente pensa em e-book, a gente tem coisas que vão pós o e-book. Quando a gente produz o webinar, a gente pensa num fluxo pré-webinar. Depois que o webinar aconteceu, ele entra num outro processo que é webinar e depois pós-webinar. Então a gente mexe bastante com isso, mas sempre dentro daquele contexto. Então tem um grande problema e eu vou trabalhando esse grande problema em vários pontos. Então para o mesmo problema eu gero uma série de materiais. Às vezes ao vivo, às vezes gravado, às vezes em texto, às vezes em infográfico. Então a gente varia muito o tipo de conteúdo que é construído, até mesmo para sentir a diferença de envolvimento. Então, 3 cases eu quero passar para vocês, explicar rapidamente. A gente teve um evento há pouco tempo, agora em setembro, chamado IRSA, aqui em São Paulo. É o maior evento da área do fitness, tá? Então, qual que foi o histórico nos últimos anos? A gente sempre tem uma grande concentração de vendas, mas uma bagunça muito grande no atendimento, porque é muita gente, você não consegue ter uma atenção especial. E aí o que a gente fez? A gente construiu um fluxo pré o evento presencial, onde o mote do evento é o lançamento de um produto mobile, né, do software na parte mobile. Então a gente construiu durante 30 dias, com informações, conteúdo, infográfico, palestra, tudo para levantar nele a percepção de valor, a importância que o mobile tem no mercado de academias. E, no meio do caminho, uma agenda. Clica aqui para você agendar o seu atendimento. Clica aqui para você agendar o seu atendimento. Clica aqui para você agendar o seu atendimento. Então, quando chegou no dia do evento, estavam praticamente todos os vendedores bucados com leads interessados em saber do produto. Então, você já chega lá, então quando você conversava com as pessoas durante o evento, ela falava, tem um horário marcado lá com vocês, tal hora, 16 horas, 18 horas. Então, ele já tinha essa percepção. Então, ele consumiu informação, entendeu o conteúdo, desenvolveu o problema, se bucou, ele fez o call to action, foi lá e comprou. Por quê? Porque você construiu o valor. Então, se a gente tivesse deixado na última hora para simplesmente, vou apresentar a partir de agora como é o produto, você não consegue ter nenhum tipo de exclusividade, nenhum tipo de atendimento, nada que vá gerar valor naquele momento de venda. E o histórico mostrou pra gente que na feira você não consegue explicar as coisas. É muita gente, é muito barulho, é muita bagunça, e você não consegue. Então a gente ganhou muito tempo. Então as vendas que demoravam 1 hora nas anteriores, o pessoal chegava com um cartão de crédito na mão. Então isso é verdade, não estou brincando, tem exemplo disso daí. Só vim aqui para fechar. Que o trabalho todo foi feito de forma automática. Então foram 83 fechou? 83, 84, em 3 dias de venda. Então isso aí foi mais do que a meta mensal, né? Esse processo foi todo construído dessa forma. Sem falar que o time todo comercial se envolveu no processo, construíram juntos os fluxos, enfim, então isso é bem bacana. Um outro fluxo que é interessante, não tem que limitar, é o que a gente chama de Quick Start de clientes. Então isso aqui são todos os e-mails que o cliente recebe quando ele entra. Então ele passou por esse processo, aí ele fecha o plano e entra nesse fluxo. A gente percebeu que as pessoas que entravam, os clientes, eles tinham um período de estresse muito grande no início da implantação, porque você está implementando um RP. É muito traumático, né? Você está mudando cultura, é muito comando, é muita coisa nova, é muito intenso os primeiros 30 dias.
Então a gente construiu um modelo onde, durante todo o processo, que é o mais estressante do cliente, ou seja, onde o cliente está sob a maior tensão, informações, conteúdos, vídeos, de tudo que ele está sentindo naquela semana. Então foi um fluxo construído por comportamento de estresse que o cliente sofre. A primeira semana ele está ansioso, ele está motivado e ele está esperançoso. Mas você tem que falar real, olha meu amigo, deixa eu te falar, você vai passar um momento de estresse. Então o dono da empresa gravando um vídeo explicando o que ele vai passar durante os próximos 30 dias. Então, qual que era o objetivo com isso? Fazer que com o aumento do engajamento durante o período de implantação fosse maior e diminuir os chamados do suporte. Então você tinha muita demanda do suporte de atendimento ao cliente de coisa técnica, porque se ele tivesse passado pelos treinamentos ele não precisaria. Então hoje o suporte nesses primeiros dias ele deixou de ser técnico e passou a ser um olhar de negócio, que é o objetivo. Então não falo mais como você aperta o botão, mas a gente discute sobre a estratégia que você vai utilizar para ter que apertar aquele botão. Então isso mudou bastante essa relação, isso é bem legal. E por último, a gente acabou de fazer, tem uma semana e pouco, chamado Clube de Vantagens, que é um sistema de pontuação, é um plano de fidelidade online para a academia. Então, quando o cliente vai para a academia, ele ganha Fitcoins, ele treina, ele ganha Fitcoins. No dia que ele vai, está chovendo, Fitcoins multiplica. Então, você tem uma série de brincadeiras, você colocou uma gamificação no processo da academia, e a gente queria lançar isso para a academia. Então a gente fez uma brincadeira, né? O tipo de linguagem ela é bem gamer. O objetivo principal, aqui a gente conseguiu fazer uma segmentação bem distinta entre o que era cliente e o que era não cliente. Bom, o fato é que o negócio ele deu um buzz muito grande. Então aí o resultado que isso gera no final das contas, né, deu tudo certo, enfim, mas o que eu quero chamar a atenção esse daqui é o e-mail pós, né, e-mail pós o webinar que aconteceu de lançamento, explicando, e-mail padrão, só que o que chama a atenção é a resposta, né, então assim, é esse tipo de resposta que a automação, que acho que é a coisa mais importante, que acho que é uma lição que tem que ficar. Quando você programa todo o processo de automação, você não está fazendo disparos de e-mails, você está pensando que existe uma pessoa do lado de lá, e você conseguiu organizar as informações que você queria conversar com ela, passar para ela com amor, com carinho, com cuidado, com uma pessoa, e é esse tipo de resposta que vem, né? Então, assim, a cada curso, novidade, perceba a preocupação de vocês conosco. Pois em algum momento complicado como que estamos passando, matando o leão por dia, a preocupação é tanta que a cabeça não funciona mais. Porém, você sempre nos surpreende com uma novidade e inovação melhor para ajudar e não aproveitar a situação de ganhar em cima. Ou seja, esse negócio novo que a gente lançou é gratuito, é feature adicionada. Quero começar a aplicar o clube de recompensas ontem, gostaria do material de marketing, sempre que possa assistir todos os vídeos, treinamentos, e colocar tudo em prática aprendizado. Então, parabéns, equipe 12, continue assim, faz parceria que dá prazer em pagar o boleto. Muito legal, né? Então, cara, quando a gente ouve esse negócio, assim, pô, a gente está no caminho certo. Então, isso aqui, quando chega um negócio desse, a gente fala assim, pô, deu certo o fluxo. E todo esse fluxo, assim, mais do que, acho que diminuiu o custo de aquisição de cliente, você aumentou demais o valor da permanência desse cliente junto a você. Acho que era isso para contribuir um pouco, né? Então os meus contatos são esses.